pessoal, vamos lá, mais um episódio de Fator Coruja, o videocast que alia filosofia, educação e ciência. Eu sou o seu host, André Hedlund, formador docente, autor, geek, nerd, tudo que tem a ver com educação eu gosto, quero discutir, quero aprender e quero ensinar também. E hoje eu vou dar sequência a mais um episódio da segunda temporada que vai ser de reacts, né? Tô fazendo reacts aqui de alguns vídeos que eu assisti, achei interessantes, alguns vídeos que me mandaram também, né, como sugestão. E hoje a gente vai falar sobre um vídeo que, para mim, é de partir o coração, gente. No primeiro vídeo eu falei sobre aquelas ideias do humorista carioca em relação a livros que estão doutrinando. Se você ainda não assistiu, assista aqui depois desse, tá bom? E quem quiser receber mais conteúdo sobre isso, não esqueça aí de fazer a sua inscrição nesse canal, siga esse canal, deixe seu like, mande para alguém, coloca aí o sininho ativado para a gente saber quando que vai ter mais um episódio. Eu não vou fazer episódios com mais frequência agora, espero, agora nesse período de férias. E aí, vamos pro vídeo? Vamos lá. A gente vai falar sobre esse vídeo aqui, gente. Eu não consegui encontrar a legenda em português e não tem problema, eu vou traduzir para vocês, caso vocês não falem inglês, né? Mas tem a legenda aí em inglês. É de uma menina chinesa. Eu acho que já dá para ver, né, pela expressão facial dela, que ela tá frustrada, triste, ela tá chorando, tá brava e tá conversando com o seu pai sobre lição de casa. Então, o título tá dizendo aí, Girl in China Reasons with Dad for More Playtime. Então ela tá discutindo com o pai dela, tentando justificar por que ela tem que ter mais tempo para brincar, tá? E não para, aí a gente vai entender, fazer lição de casa. Vamos lá assistir? Vou tentar traduzir aqui para vocês enquanto passa. É um vídeo bem curtinho e vou falar por que essa menina, ela tem razão. Então, quem é pai, quem é mãe, quem é professor de escola mais tradicional, presta atenção nas coisas que ela vai dizer e no que eu vou falar aqui, por favor, gente. Vamos lá. Então, ela vai lá. Ela tá falando, você pode me responder uma pergunta? Pode ser? Só uma pergunta? Só quero perguntar uma coisa para você. Pode me responder, por favor? Respectfully, olha só, né? Ela tá falando respeitosamente, com respeito. Eu quero fazer uma pergunta, te perguntar uma pergunta. Tudo bem? Eu tô te tratando mal? Estou te tratando mal? Tô fazendo alguma coisa de errado com você? Ela tá falando com o pai dela, né? Não importa o que seja, você pode me contar, eu vou mudar. Ela tá achando que ela está fazendo alguma coisa de errado com o pai, gente. Olha o desespero dessa menina. Mas eu preciso do meu tempo livre, né? Isso aqui bate de um jeito complicado. Eu fico muito triste, né? Enfim, vamos assistir mais e eu já falo pra vocês. Não posso ter minha liberdade. Eu não posso... Ela tá falando aqui, eu não posso gastar todo o meu tempo só estudando. O pai fala, eu sei. Aí ela tá falando, para eu conseguir estudar, eu preciso do descanso também. Você tá me entendendo? Ai, gente. Já terminei minha lição de casa, fiz tudo. Tem alguma razão, existe alguma razão pela qual não posso brincar? E aí eu vou parar aqui, gente, né? E eu quero primeiro dizer algumas coisas. Eu não sei qual foi o intuito do pai de filmar isso, não sei se vazou e colocou. Na verdade, né, eu ouvi dizer que o pai postou isso e é um alerta. E eu já peço desculpas por expor essa menina, não sei qual é o nome dela, não sei de que região da China ela vem,
né? Eu acho que o pai não deveria ter exposto ela assim, mas como ele expôs, como o vídeo veio dele, e acho que é uma lição muito importante, eu decidi comentar esse vídeo, reagir a esse vídeo, porque o que está acontecendo aqui é um sintoma dessa nova era, vamos dizer assim, né? É muito complicado, por isso que eu queria muito refletir com vocês. Eu tenho quase 40 anos, né? Eu tive uma infância que era muito baseada na brincadeira, no brincar livre, como a gente fala, né? Free play, porque apesar de ter sido privilegiado, minha família tinha condições, eu ainda brincava muito fora, né? Eu brincava, tive cachorro, vários cachorros. Em um momento, eu tive também muitos brinquedos que meus pais me davam. Também assisti televisão, tive videogames, né? Mas eu brincava muito fora, eu brincava muito com os amigos e por ser uma pessoa, como eu já falei para vocês, né? Desde a primeira temporada aqui, uma pessoa que foi diagnosticada com TDAH, uma pessoa que tem um irmão autista. Eu ainda não fiz esse diagnóstico, não sei se eu tenho algum grau de autismo, mas eu era sempre uma pessoa reservada. De qualquer maneira, eu brincava, gostava de brincar. Brincava com os colegas na minha casa. Eu não ia muito à casa de colegas, confesso. Brincava na escola. Eu era muito mais aquela pessoa introspectiva, que gostava de ler, de ver as coisas, mas de qualquer maneira eu estava sempre fora, né? Tenho cicatrizes aí para provar, carrinho de rolemã, essas coisas, né? Isso é muito importante. Então, eu consigo lembrar muito bem que existia um momento que a gente estava ocupado fazendo lição de casa e que existia um momento que a gente estava livre, que a gente estava livre brincando. As coisas já não são assim. Eu brinco com alguns colegas, com pessoas da área, que as famílias estão querendo produzir pequenos CEOs aí, que tem agenda lotada, né? Vai do karatê para o reforço de matemática, para o tênis, para violino, para natação. Não tem espaço mais. E aí não é o brincar livre, é a obrigação que foi imposta pela mãe e pelo pai, porque querem criar um meta-humano, para usar uma referência aqui, né? É complicado isso, gente, porque de fato a brincadeira, principalmente ao ar livre, a interação social, brincadeira livre no sentido não só de estar fora, mas também de não existir uma imposição que vem de cima de alguém que falou você tem que brincar com isso, você tem que aprender essa atividade, mas essa criação que surge espontaneamente quando eu tô com um coleguinha, vamos brincar disso, aí a gente cria as regras e isso é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. E já é quase impossível, não é que é impossível, mas a gente tem visto com menor frequência. Eu tenho visto com menor frequência. Então, quando eu moro num prédio que tem uma área bem legal e vejo as crianças correndo, fazendo brincadeira, jogando bola, isso é legal. Mas eu vejo com muito mais frequência também a criançada toda lá embaixo pendurada numa tela, num celular, num tablet, assistindo um vídeo. Aí a brincadeira, eles pegam um vídeo, assistem, mostram pro colega, comentam e não tem a questão física, não tem a questão criativa, pelo menos não do jeito que deveria ser, essa criação que acontece na interação social, nessa brincadeira livre. Então, o que essa menina está dizendo aqui é interessante a gente analisar que é uma demanda natural que surge dessa criança porque faz falta essa brincadeira livre, essa coisa, a questão de não ter uma obrigação para fazer. Né? Eu terminei minha lição de casa. Posso fazer o que eu quero fazer com os meus colegas e brincar? Não, agora você tem aula disso. Não, você tem que fazer mais lição de casa porque você está se preparando. E não tem fim. E isso é péssimo, é cruel. É cruel.
é tortura, né, para essa criançada. E eu acho que a nossa visão, enquanto pais, famílias, até a gestão da escola, os próprios professores muitas vezes falam assim, a gente tem que dar bastante lição de casa, porque a gente tem que preparar essa criançada. Aqui no Brasil a gente pensa muito, vamos preparar essa criançada para o Enem. E a gente sabe que não é assim que funciona. A lição de casa, ela vira um empecilho, um obstáculo ao aprendizado quando ela passa de um certo limite. Quem escreveu sobre isso, e eu já falei sobre esse cara aqui, o nosso querido Jared Cooney Horvath, estou olhando aqui para minha estante, tem um livro dele que é 10 Things Schools Get Wrong, ou seja, 10 coisas que as escolas fazem de errado, que elas não entendem. E uma delas é passar muita lição de casa, principalmente para uma idade em que não faz sentido nenhum. Então, tem crianças que mal aprenderam a ler e a escrever e as escolas se orgulham, né, de falar, conseguimos antecipar, agora ela lê e escreve antes de qualquer pessoa e já está fazendo lição de casa. Quando, na verdade, ela deveria estar fazendo atividades lúdicas com a família e com os colegas, com os irmãos, porque isso sim vai fazer uma diferença, porque o brincar vai desenvolver muitas coisas como, olha só como é importante, controle inibitório, que é uma função executiva, né, de saber esperar, saber perder, lidar com a frustração, a flexibilidade cognitiva de essa estratégia não está funcionando, vou tentar outra, a própria empatia de entender que o outro é o outro e tem outros interesses. Tudo isso acontece na brincadeira livre. Quando a gente não destina ou aloca tempo para isso, a gente vai ter problemas. Inclusive, os problemas estão aparecendo aí porque tudo isso está de maneira muito, vamos dizer assim, diretamente relacionada com o aumento de uso de telas, óbvio, mas com uma compreensão também das famílias de que tem que dar mais lição de casa, tem que estimular mais, tem que não sei o quê. E essas coisas estão, sim, diretamente relacionadas com o aumento nos níveis de ansiedade, nos níveis, inclusive, de suicídio, gente. Vamos assistir mais um pouco e eu já comento, olha lá. Não posso brincar, por quê? Já terminei minhas tarefas. Qual que é o problema? Não tem problema, o pai fala, né? Você pode brincar, mas não por muito tempo. Eu sempre vou pra cama, sempre vou dormir às 9 horas. Você acha que eu já brinquei até a meia-noite? Olha só ela. Extremamente argumentativa, né? Justificando por que ela deve brincar, respondendo o pai. Olha lá. You've been a good girl lately. Coitada, né, gente? Então você tem sido uma boa menina ultimamente. Eu sempre sou, recentemente, sempre sou uma boa menina, né? Gente, eu fico muito triste. It'll be great if you can keep up. E é essa a ideia. Esse negócio de keep up. O que é keep up, gente? Você tem que chegar nesse nível, nesse patamar. Tem que manter atualizada. Tem que fazer as lições de casa, né? Então, essa ideia de que tá tudo... Vem aquela frase na minha cabeça, né? Estude enquanto eles dormem. Isso aí é keep up. Você tem que aguentar o tranco. Você tem que... Não funciona assim, gente. Isso vai ser péssimo quando a gente olha no longo prazo para funções que são muito importantes no cérebro, que tem que ser desenvolvidas e treinadas. A gente, na verdade, está indo na contramão. A gente não dá tempo para socialização, para brincadeira. Vamos lá. Não, a expectativa dele nem é tanta assim, ele tá dizendo. Não espero que você faça muita coisa. Ela rebate. Coitada, ela fala, o que você tá pedindo de mim, nem um robô conseguiria fazer, né?
Nem se eu tivesse 8 mãos eu conseguiria fazer. E você ainda disse que não coloca pressão, não me pressiona muito, né? Por que você não tenta? Você? Oh, meu Deus. Vou te dizer mais uma coisa, uma última coisa. Olha só o que essa menina diz, gente. Please treasure our childhood days, né? Então, olha, e é isso. Nossos dias da infância, eles são preciosos, né? Então a gente tem que valorizar. Você tem que, de fato, valorizar os dias da infância, porque eles não voltam. E é nesse período que a gente vai desenvolver coisas que são essenciais para uma vida funcional adulta, né? Olha só a percepção que essa menina tem. Ele fala que vai valorizar, I'll cherish. É difícil, né, pessoal? Mas vamos voltar aqui. Eu fico triste porque, de fato, essa é a narrativa que está muito comum hoje. Que acho que as pessoas se orgulham até em dizer que os seus filhos estão extremamente ocupados, fazendo várias aulas. E olha o que eu fiz. Eu falei para vocês que eu tive uma infância, assim, por conta da época, né? A gente ainda não tinha acesso a telas, que eu brincava de maneira livre com os colegas, fazia várias coisas fora de casa, no jardim, ia para as ruas, bolinha de gude, fazia várias coisas assim, né, gente? Então, é óbvio que tem uma relação muito forte com a época. Hoje em dia a gente tem telas, a gente tem celular, a gente tem jogos eletrônicos, coisas digitais, então é diferente. Só que a gente precisa resgatar um pouco disso, né? Porque esse momento, esse tempo da nossa vida é um tempo muito importante que a gente vai passar por períodos que aí alguns autores vão classificar como críticos, outros como sensíveis, como a Maria Montessori, que vocês já devem ter ouvido falar. Que se a gente não desenvolver certas coisas nesse período, aí a gente não consegue mais. Ou vai ser extremamente difícil ou vai ser impossível de desenvolver, porque o tempo já passou. O cérebro já se acomodou, já criou esses hábitos que foram criados nesse momento tão importante da construção neural, vamos dizer assim, e dessa... Acho que essa busca pela nossa própria identidade, né, que é tão evidente na nossa adolescência, né? Então, se a gente não tiver os estímulos adequados, se a gente não tiver, enfim, a capacidade de fazer as coisas do jeito que a gente tem que fazer, respeitar as obrigações do dia a dia da escola, mas também descansar, interagir socialmente, brincar com outro, a gente vai perder essa janela de oportunidade. E isso vai ter consequências para o resto da vida. Por isso que esse vídeo é de partir o coração, como eu disse para vocês, porque essa ideia, pais, mães, família de maneira geral, gestão da escola, professores, é errada. Dar muita lição de casa, principalmente, olha só, eu falo que aqui Fator Coruja é filosofia, educação e ciência. O que a ciência diz? A ciência já tem vários papers, tem um livro do Jared que eu falei, tem outros livros que mostram que a lição de casa, que é aquela lição de casa repetitiva, baseada em trabalhos escritos, ou seja, né, aprendi, entre aspas, algo na escola. No mesmo dia eu vou fazer um exercício escrito no livro, ou vai ter lá, sei lá, algum papel, uma folhinha de exercícios, e eu vou ter que relembrar aquelas coisas. Essa lição de casa, ela não é boa, porque ela não está baseada num dos princípios que é muito importante do cérebro. Eu falei na primeira entrevista que eu fiz para o Learning Cosmos, quem quiser assistir em inglês, eu vou colocar aqui, que foi com o Jared, inclusive,
o autor desse livro que eu citei, ele fala que a biologia, né, a fisiologia do cérebro, a mecânica do cérebro do aprendizado vai se beneficiar mais, porque é assim que funciona, de algo de frequência e não de quantidade, que são coisas diferentes. O que a gente está passando é muita quantidade, né? A gente acha que a frequência também está sendo... Não, é frequência com menos quantidade, porque se eu passar muita quantidade, muita frequência, vai dar isso aqui, esse vídeo. A criança não aguenta mais. O ideal é porque o cérebro precisa descansar, o cérebro precisa dormir. A gente, né? O cérebro não dorme sozinho. O cérebro que está dentro da cabeça da criança vai precisar passar por algumas etapas para fazer o que a gente conhece como consolidação de memória. Se a criança não brinca, não relaxa, lá no finalzinho do dia, à noite, fica grudada numa tela, não consegue dormir direito, tem que fazer muitos exercícios, horas e horas e horas de exercícios todos os dias, porque são várias disciplinas. Ela não está aprendendo bem. No máximo, o que ela está fazendo é memorizando tempo suficiente para provar para o professor que está aprendendo e para provar que consegue passar numa prova. Por isso que estratégias eficazes de aprendizagem são contra-intuitivas, muitas vezes. Eu estava reassistindo um episódio do Learning Cosmos, já deixo a dica aqui para vocês, com a professora doutora Carolina Cooper-Tetzel, que falou exatamente isso. Muitas vezes, fazer um monte de exercício parece fácil, o esforço de fazer, porque são muitos, né, a quantidade, dá uma impressão que é difícil, mas tem uma hora ali que você faz rapidamente, talvez. Isso não garante aprendizado. O que garante aprendizado é uma condição mais difícil de recuperação de memória, de prática de lembrar, e uma distribuição ao longo do tempo. Ou seja, é melhor fazer menos lição de casa ao longo do tempo, com certas dificuldades desejáveis, que é um conceito muito importante da ciência da aprendizagem, do que fazer um monte de lição de casa no mesmo dia, gerar uma certa sensação de fluência, de facilidade, e daqui a poucos dias nem lembrar do que você estudou, que é o que acontecia com a gente. A gente fazia lição de casa nesse regime, mas ainda porque, né, os tempos eram outros, a gente ainda tinha tempo para brincar livre, mas a gente fazia muita lição de casa também. E era muito provável, tenho certeza que muita gente aqui não lembrava de quase nada do que tinha estudado, muitas vezes por várias horas, depois da prova. Passou a prova, fez, ok. Algumas semanas passaram, né? Passaram-se algumas semanas, e aí, será que você lembra mesmo aquilo que você estudou e colocou na prova? Por isso que aprendizado de longo prazo, aprendizado é memorização de longo prazo, né? Vai para memória de longo prazo. Exige tempo, exige espaçamento, exige esforço cognitivo adequado, no tempo certo, né? Então não tem como ter esse regime louco de atividades sem qualquer tipo de atividade recreativa e livre. Acho que isso é muito importante. Eu estava olhando aqui para minha estante, tem um livro aqui muito legal do Mitchell Resnick, que é o Jardim de Infância para toda a vida, ou para a vida toda. Enfim, não consigo enxergar, mas é um desses aí. E ele vai falar que os 4 P's, que são a base do aprendizado qualificado, de longo prazo, são... Ele vai falar, primeiro, vai falar de paixão. Não sei se eu estou usando a ordem correta. A paixão, né, é o propósito de querer fazer a coisa, a paixão, né, de ter interesse, que vai... Mas muitas vezes isso não vai acontecer. A gente tem que aprender coisas que a gente não tem paixão e tem que aprender, né? O peer, que é o par, os pares, que são aqueles colegas, trabalhar em conjunto, então paixão, pares, projetos, trabalhar com projetos, e ele chama do brincar, ou
Eu não sei como é que ele colocou, traduziu para o P. Enfim, que é o free play, né? Que são atividades lúdicas e o brincar livre. O brincar livre é um dos pilares da educação, da aprendizagem de qualidade. Tem outros, tem um livro aqui que fala das 100 línguas das crianças, muito baseado na filosofia do Loris Malaguzzi, né? Reggio Emilia, a exploração livre. E olha só, em algum momento eu vou fazer um episódio sobre isso. Eu sei que muitas coisas dessas ideologias que a gente pode chamar, ou de abordagens, né? O construtivismo, o humanismo do Maslow e coisas assim, a gente já sabe, com estudos robustos da ciência da aprendizagem, que elas não funcionam bem assim. Tem que existir estrutura, tem que ter conhecimento prévio, tem que ter instrução direta, em muitos casos, né? Eu não consigo descobrir tudo por conta própria sempre, e a gente pode fazer em outro episódio. Então tem que ter alguma estruturação, tem que ter níveis aí. Mas o brincar livre, ele tem que estar presente dentro da escola, fora da escola. A escola tem, óbvio, que trabalhar com projetos guiados, muito bem geridos, vamos dizer assim, pela equipe docente, pelos próprios alunos e família, né? Isso tem que haver, é óbvio. Mas só que o que não pode acontecer é a gente destruir a infância das crianças. Essa é a palavra, né, gente? Destruir a infância das crianças, porque a gente acha que elas têm que ter mais e mais e mais e mais. Elas precisam fazer mais exercício, mais não sei o que, mais não sei o que, até chegar num limite que não é saudável, né? Então lembrem-se desse vídeo aqui. De novo, eu peço desculpas por expor essa garota muito corajosa, que foi exposta pelo próprio pai, pelo que tudo indica, né? Viralizou, é um vídeo que eu já assisti algumas vezes, mas eu acho que ela traz uma lição muito importante. Ela é extremamente inteligente, tentando, né, questionar o pai. Por que eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer? Por que eu não posso brincar depois de ter feito tudo que você me pediu, de ter respeitado, né? Então, eu acho que a lição aqui é valiosa, como a infância, né? Então, valorizar o nosso tempo de criança, de interação social, de brincadeira, de ficar entediado e ter que inventar alguma coisa para fazer, né? E não ficar consumindo passivamente coisas que foram criadas por outras pessoas. A minha criação, então, cadê? Eu estou assistindo ali vídeos do TikTok, estou assistindo youtubers falando de não sei o quê, estou vendo jogos, estou jogando jogos. Por mais interativo que seja, até um jogo que você está ali controlando o seu avatar, que tem uma missão, você não criou aquilo. Aquele mundo foi criado por outra pessoa. A infância é esse momento de criação, de imaginação, que a gente vai perdendo, né? Infelizmente, a gente vai se acomodando, vai se moldando aí as estruturas mais rígidas da sociedade, da vida adulta. Então, a gente não pode, gente, perder esse tempo precioso para a criançada crescer bem, de maneira saudável, física e psicologicamente saudável, porque senão a gente já está vendo consequências. Então, lembre-se dessa garotinha, né, que eu disse, de partir o coração naquela hora que o seu filho chega com um monte de lição de casa para fazer e ele ainda tem que fazer aula de não sei o que você matriculou ele nessa turma de não sei o que. Eu acho que tem que ter um diálogo aí entre pais e mães e famílias de maneira geral e escolas. Então, definir... Existem guias muito interessantes, né? Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, se você tem menos de 10 anos, você não deveria gastar nem mais que 10 minutos para fazer lição de casa de cada disciplina. Você tem 6 disciplinas, no máximo você vai fazer 1 hora de lição de casa por dia, 10 minutos para cada uma. O que está acontecendo muitas vezes é que cada uma você tem que fazer meia hora, 45 minutos, 1 hora de lição de casa.
Aí isso vai aumentando, né? Esse tempo vai aumentando conforme você vai ficando mais velho, porque aí tem muito mais conteúdo, mais complexo, que exige. Tudo bem. Mas vamos tentar se basear em regras que têm algum respaldo, né, na literatura pertinente aí, que tem algum vínculo com a ciência da aprendizagem, porque senão a gente vai fazer isso de maneira arbitrária, de novo, a gente vai contribuir para a destruição da infância dessa criança e os problemas vão surgir. Eles vão ser cada vez mais complicados, vão surgir. Essas crianças, ao contrário do que você imagina, pai, mãe, família, escola, essas crianças não vão estar mais preparadas porque elas estudaram mais para... A gente pensa muito em mercado de trabalho, elas têm que estar preparadas para a vida toda, né? Mas para o mercado de trabalho, às vezes estão menos preparadas. Inclusive, é o que a gente tem visto aí nos números, que essa geração de jovens adultos agora pode até ter, aparentemente, superficialmente, mais conhecimento sobre algumas coisas que talvez a nossa geração não tinha, mas não sabe lidar com frustração, acontece alguma coisa, pede demissão, não sabe trabalhar em grupo, enfim, tem várias questões aí que vão determinar não o sucesso dessa pessoa no mercado de trabalho, mas o fracasso. Então, a infância é para treinar essas coisas, certo? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um react aqui do canal Fator Coruja, aliando filosofia, educação e ciência, comigo, André Hedlund. Dei uma olhada também nos outros podcasts, no Learning Cosmos em inglês, mas dá para colocar a legenda, né? E no Chá Pedagógico com Rodolfo Matiello, meu parceiro, também em inglês, dá para colocar a legenda. Deixem aqui o comentário, deixem o like, mandem esse vídeo para aquela família, para aquela escola que precisa assistir. E não torturem essas crianças, gente. Vamos abraçar esse período tão legal da nossa vida, que é a infância, e tentar aprender a ser uma pessoa melhor. Vamos fazer isso? Um beijo, um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.